Olá, queridos amigos de luz, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Sandra Sueli e aqui você encontra vários assuntos para te ajudar no seu crescimento interior. E na aula de hoje eu estou trazendo para vocês um momento de interiorização, um momento de reflexão. Nós acabamos de entrar no outono, né? No dia 20 agora de março, e essa estação do outono, ela nos convida a fazer um período de interiorização. Então, na aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse momento e como que a gente pode aproveitar essas energias que estão ao nosso redor, que fazem parte, né, das estações do ano. Então a gente vai tentar entender melhor, a gente vai conversar um pouquinho sobre como que nós podemos aproveitar ao máximo as energias de cada estação do ano. Se a gente prestar atenção, a gente vai perceber que a natureza ela ensina muito para a gente. E às vezes a gente nem se apercebe, né? A gente fica naquela correria, né, de trabalho, de escola, estudo, família, né, obrigações assim do nosso dia a dia, e a gente nem se dá conta das grandes oportunidades de aprendizado que a natureza nos mostra diariamente. Então, eu queria conversar com vocês sobre isso exatamente. O que o outono nos convida? O outono, gente, ele é uma estação que, como a gente pode perceber, né, as árvores começam a perder suas folhas, a natureza fica um pouco mais lenta, o ritmo da natureza fica um pouquinho mais lento. A gente percebe que as plantas não estão naquele crescimento mais vigoroso como nas outras estações. A gente começa a perceber que é como se o outono, como se a natureza desse uma virada para olhar para dentro. É exatamente isso que a natureza faz. E é exatamente esta a lição que a estação do outono nos convida. Então, gente, como que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia? A gente pode observar que a própria temperatura, as próprias condições, né, da estação, elas já nos mostram que é um momento de desacelerar. Então, o que nós podemos pegar como primeira lição? Desacelerar os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos sentimentos, para que a gente possa observar aquilo que serve e aquilo que não serve mais. A estação do outono, ela é caracterizada pela perda das folhas das árvores. Então a gente pode observar, né? A gente olha assim na rua, é aquele monte de folha espalhado. A gente vai num campo, num parque, a gente vê aquele monte de folha, parece um tapete, né, de folha. E as árvores vão ficando cada vez mais ralas, né? Cada vez mais assim desprovidas de folhas. O que esse sinal da natureza está querendo nos mostrar? Esse sinal da natureza está querendo nos mostrar, além da questão do desapego, que a gente vai falar logo na sequência, está querendo nos mostrar que nós precisamos nos libertar, nos livrarmos das coisas que já não servem mais. O que não serve mais na sua vida? Pode ser coisas materiais, pode ser coisas subjetivas, pode ser coisas de nível emocional, mental, né? De todas as áreas da nossa vida, o que não serve mais. Então a gente pode fazer um exercício. Nós podemos nos imaginar
como uma árvore, cheia de folhas. E que num determinado momento você começa a olhar para os seus galhos, para as suas folhas, e você começa a ver que tem folha que vai representar alguma situação na sua vida ou alguma questão em particular que você já não quer mais, que já não está servindo mais para o seu propósito, não está servindo mais para o seu crescimento interior. Então você vai soltar. É exatamente esse mecanismo de soltar. É o que as árvores, as plantas fazem. Elas soltam aquilo que já não serve mais. E por que a natureza nos ensina a soltar aquilo que não serve mais? Ela nos ensina essa lição para a gente aprender a não desperdiçar energia com coisas que já não servem mais para o nosso propósito. Cada vez que cai uma folha de uma árvore, de um galho, a energia vital daquela planta não precisa mais ir até aquela folha que ela desprendeu e com isso ela armazena energia. Então a lição que a natureza nos dá nesse momento é exatamente esse: nos desprendermos das coisas que já não servem mais para o nosso bem-estar e para o nosso crescimento, para que a gente possa guardar esta energia, a nossa energia vital, para momentos que virão a seguir, tá? Para a gente poder usar a nossa energia em projetos que sejam mais positivos, projetos que tenham mais a ver com a nossa natureza, que tenham a ver com o nosso propósito de vida e que tenham a ver com a nossa missão aqui na Terra. Então, gente, o outono, ele nos convida a fazermos esse momento de interiorização. Cada vez que você se interiorizar durante esse período do outono, você estará fazendo uma avaliação interna de todos os aspectos da sua vida para poder ir soltando aquilo que já não contribui mais para o seu crescimento. Nós temos 4 estações. Cada estação dura 3 meses, 90 dias. Então, nós temos agora, diante de nós, 90 dias, 3 meses, para a gente poder observar o nosso interior, observar a nossa vida, para poder ir se desapegando de várias coisas que já não servem mais. Uma outra questão também muito interessante que a natureza nos ensina é que aquilo que a gente desapega, a gente não está perdendo. Muitas pessoas têm medo de soltar as coisas, de soltar, às vezes, coisas materiais ou coisas sentimentais ou até mesmo pensamentos, As pessoas têm medo de soltar, achando que vai perder. A gente não está perdendo nada. A gente nunca perde nada. A gente apenas troca aquilo que não serve mais por algo que vem acrescentar alguma coisa para o nosso bem, para o nosso crescimento. Então, às vezes a gente segura uma experiência que já é nociva, já não contribui com a gente, mas a gente segura por medo. Isso vai drenando a nossa energia, vai fazendo a gente ficar cada vez mais fraco, energeticamente falando. A gente vai perdendo aquele entusiasmo por coisas novas, e isso é muito grave, tá? Então, esse momento do outono, a maior lição que a gente tem para poder exercitar nesses 90 dias, a questão do desapego. Desapegar não é perder.
Desapegar é libertar. Quando a gente liberta algo, a gente se sente mais leve, a gente se sente com mais disposição e com mais energia. Então, vamos olhar o que a natureza está nos ensinando. Se vocês tiverem oportunidade de passar alguns minutos na natureza, pode ser num parque, num jardim, em algum lugar que vocês possam estar em contato com a natureza, observem como a natureza faz. Vocês vão se sentir incluídos na natureza, vocês vão se sentir irmanados com o reino vegetal e vão se sentir encorajados a tomar as atitudes que precisam ser tomadas para que haja essa libertação e que vocês possam armazenar energia para momentos que virão a seguir, tá? Daqui 3 meses a gente vai comentar sobre o inverno, qual é a lição que a natureza nos dá, o que nós podemos fazer nessa estação, assim como a natureza faz, para a gente poder avançar para a próxima estação, lá na frente, tá? Então, na aulinha de hoje, eu deixo vocês com essa reflexão. Outono é momento de interiorização. Então, quanto mais vocês puderem se interiorizar, né, olhar para dentro e fazer essa análise e olhar para a natureza e ver que cada folha que a árvore está soltando é algo que ela já não precisa mais e que vocês podem fazer o mesmo com os pensamentos, sentimentos, atitudes, coisas materiais, questões familiares, do dia a dia, de trabalho, vocês podem fazer da mesma forma. E aí vocês vão se sentir muito mais leves para poder avançar nas estações futuras. Quando a gente entra em sintonia com a natureza, a gente não se sente perdido, né? Às vezes a gente se sente um peixe fora d'água, porque a gente não está irmanado com as forças da natureza. Quando a gente está irmanado com as forças da natureza, nós nos sentimos incluídos e apoiados pelas forças da natureza. Então a gente não tem receio de fazer alguma coisa achando que a gente vai estar perdendo ou que algo está sumindo da nossa vida. Não é nada disso. A gente está apenas reciclando. Então, cada folha que a árvore solta, ela se transforma em adubo, ela se transforma em fertilizante, ela se transforma em algo que enriquece o solo. Da mesma forma, quando a gente se desapega de algumas questões, quando a gente se liberta de algumas questões, elas serão recicladas, energeticamente falando, elas se transformarão em outras coisas, como, por exemplo, em experiências, em tomadas de consciência, em insights para que a gente possa fazer coisas novas. Então, cada experiência vivida, ela é muito rica. Assim como as folhas soltas das árvores enriquecem o solo, as experiências que a gente passa, às vezes não tão positivas, porém elas são muito enriquecedoras, elas acabam fazendo com que a gente cresça. Mas a gente só consegue crescer quando a gente se interioriza, consegue observar o nosso mundo interno, consegue identificar aquilo que já não serve mais e tendo a coragem de soltar, de desprender. Então eu deixo vocês com essa reflexão, deixo vocês com essa bela imagem dessa árvore soltando as suas folhas ao vento, para que a gente possa, assim como ela, soltar aquilo que já não serve mais para a gente. E levar em conta que tudo o que nos acontece serve para o nosso crescimento interior.
Deixo vocês com essa interiorização. Agradeço cada um de vocês pela sintonia e até a nossa próxima oportunidade.